Atos capítulo 9, nós vamos ler versículo 10 até o versículo de número 25. Domingo anterior nós estudamos acerca da conversão, versículo 1 até o versículo 9. Hoje nós vamos continuar estudando acerca da conversão, vendo aí versículo 10 até o versículo de número 25. Diz assim o texto da santa palavra do nosso Deus: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus, peça que Deus esteja ensinando a palavra dEle ao teu coração nessa noite. Peça que Deus esteja me usando para falar a palavra dEle. Então vamos orar, feche seus olhos, vamos ter um momento silencioso na presença do Pai, pedindo que o Espírito Santo nos instrua nessa noite. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos agora de ler e agora meditar na Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai. Cativa nossas mentes, ilumina o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra e mais, colocá-la em prática em nosso viver.
Oramos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor nos edifique com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós vemos no domingo anterior, nós vimos que a igreja foi plantada pelo próprio Cristo. E para fazer parte desta igreja era necessário a conversão. E conversão é aquele momento quando a pessoa está caminhando na direção do mal, na direção do mundo, na direção do pecado, na contramão da vontade de Deus. E então o Espírito Santo ele vem e ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E então o Espírito Santo muda o rumo, a direção dessa pessoa, e ela passa a caminhar na direção de Deus, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, mediante o estudo da palavra, através da ação preciosa do Espírito Santo, acontecendo assim em nosso coração, uma mudança profunda e completa. E nós vemos que o encontro com Paulo, que Jesus teve no caminho de Damasco, esse encontro ele mudou profundamente a vida de Saulo e encheu o coração desse homem de temor e tremor diante de Deus. Jesus até então era para Saulo um charlatão, um transgressor da lei de Deus, e que por isto fora crucificado, morto e sepultado em Jerusalém. Mas este Jesus que fora morto e sepultado e que havia ressurgido, ele encontrou com Saulo no caminho de Damasco. Quando aquela luz brilha sobre Saulo, o texto aqui vai dizer que quando Ananias chegou à casa de Judas, onde Saulo estava, ele diz: eu vim aqui para impor as mãos, porque é o Jesus que encontrou com você no caminho, ele me enviou aqui, para que você recupere a vista, e para que você fique cheio do Espírito Santo. Esse Jesus que encontrou com Saulo, ele falou com Saulo, falou: Saulo, Saulo. Ele não só falou com Saulo, mas ele confrontou Saulo dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus nesse confronto, ele mostra que Saulo estava na contramão da vontade de Deus. Com certeza o jovem Saulo, ele foi impactado com essa verdade, porque ele, um zeloso fariseu, um zeloso pela Torá, pela lei, e agora Deus dizendo para ele: olha, você está me perseguindo, você está contrariando a vontade do Pai. Então Jesus confronta Saulo. E Jesus também revelou-se a Saulo. Jesus falou: Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus está dizendo para Saulo: Saulo, eu sou Jesus de Nazaré, aquele que foi humilhado, cuspido, escarnecido, aquele que levou o madeiro diante da cidade de Jerusalém até o Gólgota, e lá fui crucificado, fui sepultado, mas ao terceiro dia eu ressurgi dos mortos. Sou eu, Saulo, sou eu que falo contigo. E Jesus não só revelou a Saulo, mas ele direcionou Saulo. Saulo, ele ficou cego com aquela luz que brilhou sobre ele, e ele foi conduzido, aquele homem outrora soberbo, arrogante, que tinha cartas para prender, e ele imaginava que ia entrar em Damasco para prender cristãos. Então esse homem é jogado por terra, ele se torna cego, e ele entra em Damasco, conduzido pela mão cego, até a casa de um homem chamado Judas. E lá Deus envia Ananias para que direcionasse e mostrasse a vontade de Deus agora, a partir daquele momento, para a vida de Saulo. Queridos, depois desse momento,
toda a vida de Saulo mudou. Toda a teologia de Saulo mudou. Em lugar de perseguir a igreja, ele passa a ser perseguido. Em lugar de odiar a Jesus, ele passa a amar a Jesus de todo o seu coração, a ponto de querer, e não só querer, mas dar a própria vida em amor a Cristo. A teologia de Paulo mudou e a mente dele mudou de tal maneira que agora, no lugar de blasfemar, de achar que Jesus era um charlatão, um transgressor da lei, ele vai dizer: Jesus é o Filho de Deus. Se você olhar no versículo 20 e se você olhar no versículo 22, agora nos lábios de Paulo está a mensagem: Jesus é Filho de Deus, é o Cristo. A mente, a vida daquele homem muda completamente. Que mudança, que transformação aconteceu na vida de Saulo. O Saulo que foi para Damasco para prender e matar cristãos, agora está com o rosto no chão. Ele que, sob a autoridade do sumo sacerdote, queria acabar, destruir com o cristianismo, agora ele submete ao capitão dos cristãos, Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que veio para triunfar sobre os cristãos, agora ele se submete a esse Cristo, a esse capitão da fé. E ele rompe com o sinédrio, ele rompe com a hierarquia de Jerusalém, para agora seguir os do caminho, que tinha como cabeça Cristo Jesus, o Senhor da igreja. A vida desse homem é convertida a Cristo, porque Jesus, na sua graça e bondade, toma a iniciativa de ir atrás desse homem, inimigo dele, para encontrar com ele, revelar-se a ele, confrontá-lo e mudá-lo. Por isso eu quero meditar nessa noite sobre as evidências da conversão. Quais são as evidências da conversão de Saulo? Primeira evidência, arrependimento. Primeira evidência, arrependimento. Houve arrependimento profundo na vida desse homem. A palavra arrependimento no grego é a palavra metanoia. E a palavra metanoia, ela tem a ideia de mudança de mente, ou mudança de ideia. E foi justamente isso que aconteceu na vida de Saulo. Antes orgulhoso perseguidor da igreja, agora encontra com Cristo no caminho de Damasco. Muitas coisas na mente de Saulo mudaram completamente. Mudou a ideia que ele tinha acerca de Deus, mudou a ideia que ele tinha acerca de Jesus, como eu falei. Antes ele achava Jesus um charlatão, um transgressor da lei. Agora ele está dizendo: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, aquele que fora profetizado pela Torá, aquele que fora profetizado pelos profetas, que viria para redimir, para resgatar Israel. Esse é o Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele veio para nos salvar, e empenha a sua vida agora nas mãos, no controle desse Jesus de Nazaré. A ideia dele mudou sobre a ressurreição. Agora ele crê piamente de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E se você ler depois as cartas de Paulo, você vai ver que ele foi e ele conversou e ele se informou acerca da ressurreição. E o capítulo 15 de 1 Coríntios vai mostrar ele falando acerca de todos os momentos que Jesus apareceu para os seus discípulos, e chega a dizer: Jesus de Nazaré ressuscitou e apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. A ideia desse homem mudou, houve arrependimento. A ideia dele mudou sobre os seguidores de Cristo.
Ele tinha ódio, ele tinha prazer em perseguir, em matar cristãos, em prender cristãos, mas agora ele se torna um cristão. Arrependimento que Deus fez na vida de Saulo. A segunda evidência da conversão de Saulo é o batismo com o Espírito Santo. Olha o versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Uma das evidências da conversão é o batismo com o Espírito Santo, que acontece no momento da conversão e regeneração. O apóstolo Paulo, no momento da conversão e regeneração, ele foi batizado, ele recebeu a presença do Espírito Santo, ele se tornou santuário do Espírito Santo de Deus. E Ananias vai ali e vai dizer: olha, eu vim aqui para impor as mãos sobre você, para que você fique cheio, pleno desse Espírito Santo. Queridos, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é convertido pelo próprio Espírito, ele é batizado com o Espírito Santo, no momento da conversão e da regeneração. Quando Paulo mais tarde vai escrever acerca disso, em Romanos 8, no versículo 9, ele vai dizer: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uma das evidências claras da conversão é o batismo com o Espírito Santo. E Paulo diz: olha, quem não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo, mas todo aquele que pertence a Cristo é batizado com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que crer nessa verdade, queridos. Tem muitas pessoas que, alimentado hoje por teologias equivocadas, imaginam que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, que se evidenciam através de dons, mas a palavra de Deus vai mostrar que todo aquele que é nascido de Deus, ele tem o Espírito Santo, e isso é o selo de Deus na vida dele. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios 1:13, vai dizer: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Todo aquele que é convertido, nascido de novo, ele recebe o Espírito Santo, ele se torna santuário de Deus. Deus, a partir de então, passa a habitar não ao nosso lado, mas ele passa a habitar em nós. O Espírito de Deus habita em nós, e é o Espírito Santo de Deus que nos conduz à verdade, que nos santifica, que nos ensina. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que vai conduzir a nossa vida para que o nosso viver seja um viver que adore e glorifique a Deus. Não há vida espiritual, não há vida cristã a parte da ação do Espírito Santo de Deus. Queridos, a terceira evidência da conversão de Saulo é o recebimento do sacramento do batismo. Olha o versículo de número 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. A mudança ela foi instantânea. Saulo ele recuperou a visão. E uma vez que Saulo recuperou a visão, ele levantou-se e ele foi batizado. Com certeza essa seria uma cena esplêndida para nós
assistirmos, e quem assistiu aquela cena com certeza ficou encantado de ver o Saulo perseguidor agora sendo batizado. Imagina naquele momento ali, quando o batizante, né, aquele que estava batizando Saulo, e me parece que foi Ananias, então ele diz: eu te batizo agora, irmão Saulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você foi sepultado no batismo com Cristo, ande em novidade de vida. O batismo no Novo Testamento, ele segue a conversão. Todas as pessoas convertidas, elas recebem o sacramento do batismo. Isso acontece, você lê o livro de Atos, as várias conversões anteriores registradas, elas mostram que o batismo segue a conversão. Atos 2, versículo 37, o encerramento do sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo fora derramado sobre a vida da igreja, e naquele momento Pedro prega um sermão cristocêntrico, falando da morte, falando da ressurreição, da ascensão de Jesus. E quando Pedro terminou de pregar, as pessoas vieram até ele dizendo: Pedro, o que é que nós vamos fazer agora? E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão de pecado, e receba o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele dia houve aproximadamente 3.000 convertidos, e esses 3.000 convertidos, de acordo com o capítulo 2, versículo 41, eles foram batizados. E aí você segue o livro de Atos, a conversão, ela segue com o batismo. O próprio Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou de entre os mortos, ele apareceu aos seus discípulos e ele ordenou: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordenança de Cristo. Todo aquele que passou pela experiência da conversão, ele é batizado, ele então é integrado à igreja, ao corpo de Cristo. Saulo foi genuinamente convertido, ele se tornou um novo homem, como ele mesmo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas, e o velho homem foi sepultado em Cristo no batismo, como diz Paulo. Uma das evidências de que Paulo realmente foi convertido, transformado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, é que primeiro ele se arrependeu, depois ele foi batizado, fazendo agora parte, declarando a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Quarta evidência da conversão de Saulo: comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Uma evidência da conversão de Saulo aí, nesse texto, é a comunhão com os irmãos. Diz o versículo 19: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Sabe o que Saulo fez? Ele procurou a igreja, ele procurou os discípulos de Cristo de Damasco, e aqueles irmãos estavam com medo danado de Saulo, porque Saulo era o perseguidor. Imagina você, um dos maiores perseguidores, o maior ferrenho perseguidor da igreja, de repente chega aqui na igreja e diz: olha, eu me converti, e começa a se aliar a você. Você olha para ele com: será? Mas Saulo, ele chegou ali,
apesar da desconfiança, você vai lendo o texto, você vai percebendo isso, eles comendo, até o próprio Ananias falou: eu, mestre, eu vou lá, meu senhor, eu tenho sabido aí acerca desse homem que está prendendo, matando cristãos, ele veio para cá com carta para prender cristão, mas Jesus falou: vai lá, porque ele está orando, ele está quebrado diante dos meus pés, e esse vai ser um instrumento meu, para levar o evangelho perante reis, perante os gentios, e perante o povo de Israel. Mas a primeira coisa que a gente vê aí, é que Saulo, ele está na comunhão. Olha como que é interessante isso. Saulo é convertido, Jesus se revela, Jesus se confronta, Jesus converte, muda esse homem, ele se arrepende. Então, o arrependimento produzido pelo próprio Espírito no coração desse homem. Esse homem, então, agora, ele recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, recebe o sacramento do batismo, e ele, então, se adere à igreja do Senhor Jesus. Ser cristão, queridos, é adesão também à igreja, é compromisso sério com o corpo de Cristo, mas tal envolvimento com o corpo de Cristo hoje está caindo em desuso. Não é incomum hoje nós ouvirmos pessoas dizendo: eu sou crente, mas eu não quero igreja. Eu sou cristão, mas eu não necessito da igreja. Tem hoje uma classe que está crescendo no meio cristão, que é uma classe chamada de desigrejados. Pessoas que não têm igreja, pessoas que vivem isolados na sua pseudo-vida cristã. Que nós não encontramos em um Novo Testamento qualquer coisa a respeito de crentes que não estejam envolvidos com a igreja. Se houve conversão, a pessoa deve estar ligada a uma igreja local. Não é à toa, queridos. A Bíblia é didática em tudo. Quando fala da conversão de Saulo e quando fala das outras conversões, ela fala do batismo, da integração na igreja, e mostra esses irmãos em comunhão com a igreja. Capítulo 2, versículo 42, da multidão dos que creram, eles se reuniam e eles perseveravam unânimes no templo, na oração, no partir do pão, na comunhão. O escritor Lucas chega a dizer que da multidão dos que creram, eles eram um coração e alma. Nenhum considerava exclusivamente seu o que possuía, senão que tivesse tudo em comum. O convertido, ele adere à igreja, ele se envolve. Sabe por quê? Porque não tem como. Do mesmo jeito que não tem como casar sozinho, não tem como ser cristão sozinho. Não existe isso. Tem gente que pensa assim: eu vou ser cristão, mas eu não quero igreja. Igreja tem problema. Igreja tem dificuldades. Mas não tem como ser cristão a parte da comunhão da igreja. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. A imagem que é transmitida acerca da igreja é que ela é um organismo vivo, ou seja, o meu dedo vive sem o meu braço, o meu corpo? Não. Há uma interdependência entre todos os membros do corpo, e que estão ligados à cabeça que é Cristo. Logo, não há como ter vida fora do corpo. O cristão que experimentou a genuína conversão deve pertencer a uma igreja local e se envolver responsavelmente com ela. Cabe a ele envolver com a missão da igreja, com o sustento da igreja, com o serviço da igreja, com a adoração que a igreja tem. Não tem como. Tem cristão que ele não sei como que ele vive a vida cristã dele.
ele é um visitante da igreja. Ele não se envolve, ele não participa do corpo. E por isso que ele perde um dos meios de graças, que é a comunhão com a igreja. Então a vida dele se torna fraca, raquítica, porque ele perde o fortalecimento da mutualidade da fé cristã, onde um é estimulado pelo outro, onde um é encorajado pelo outro, onde um intercede pelo outro, onde um ajuda o outro, e mesmo quando um fere o outro, mesmo nesse corpo, é bênção de Deus, porque cresce, amadurece na fé e nos relacionamentos interpessoais. Por isso que o escritor de Hebreus, ao escrever acerca da igreja, ele diz: não deixemos de congregar. Uma das evidências da conversão de Saulo é que Saulo, ele se adere à comunhão da igreja. Quinta evidência da conversão de Saulo, versículo 20, pregação do evangelho. Olha o que diz o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Uma das marcas do novo convertido é falar de Jesus. Não sei se você lembra quando você foi convertido a Cristo, e o seu coração arde tanto pelo amor de Deus, que você não consegue se conter e ficar com esse privilégio para você só. Você quer falar para todas as pessoas acerca daquilo que Deus fez na sua vida. E foi assim com Saulo. Saulo foi tocado e transformado pela graça do Senhor Jesus Cristo, e ele não se conteve. Diz a Bíblia que logo ele pregava nas sinagogas, e ele afirmava: Jesus é o Filho de Deus. Eu lembro, uma vez eu estava pregando em Tietê, em São Paulo, e um rapaz, ele ouvia a mensagem, e eu falava acerca do pecado, e só sobre o pecado, das consequências do pecado, e falando de tudo aquilo, ele levantou a mão no meio da pregação e perguntou: pastor, então não tem jeito para mim? Falei: não tem, eu vou falar um remédio daqui a pouco. Quando eu falei de Jesus, e ele entrega a vida dele a Jesus, aquele menino, logo pela segunda-feira, ele que era viciado em droga, que tinha crimes por pagar na sociedade, estava visitando a igreja, foi mudado e transformado pela palavra de Deus, e ele se tornou o embaixador de Deus em cadeias. Porque lá dentro da cadeia ele se tornou conhecido como um pregador do evangelho, que foi mudado. Eu lembro que ele me procurou e ele falou: pastor, eu estou com algumas questões na justiça para ser resolvido. Eu falei: olha, a sua conversão, a conversão a Cristo, não exime das responsabilidades que você teve antes da conversão. Então você vai ter que pagar por todos os seus crimes, e lá Deus vai ter um propósito na sua vida dentro da própria cadeia. E foi isso que aconteceu. Quando Saulo converte, ele começa logo a pregar o evangelho de Deus. Ele se põe dentro da sinagoga, querido. Levanta dentro da sinagoga para dizer: eu estou aqui para testemunhar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Queridos, o que ele diz aí? Jesus é o Filho de Deus, no versículo 20. E no versículo 22, que Jesus é o Cristo, mostra e evidencia que ele realmente foi transformado, porque ele não acreditava nisso. Ele perseguia a igreja porque ele não acreditava nessas verdades, mas essas verdades agora são claras no coração dele. Ele não tem dúvida nenhuma de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Ele não tem dúvida nenhuma de que Jesus de Nazaré é o Messias, e Messias é uma expressão que apontava para aquele que viria. Ele não tinha dúvida de que aquele Jesus de Nazaré, que tinha sido morto, era o Messias que veio para resgatar Israel. Paulo se tornou um dos maiores pregadores do evangelho. A missão vem com a conversão. Uma vez ele convertido, o próprio Jesus vai
falar, ele vai ser instrumento para levar a mensagem aos gentios, aos reis e também ao povo de Israel. A missão da igreja de pregação do evangelho, ela é engajada por aquele que é convertido a Cristo. Aquele que verdadeiramente foi impactado pela mensagem e alcançado pelo amor de Deus, o coração dele arde em desejo de falar quem Jesus é e o que Jesus fez na sua vida. E Paulo se tornou, além de pregador, um dos grandes escritores do Velho Testamento. 13 cartas que nós temos no Novo Testamento foram escritas por Paulo ou Saulo. Suas cartas, ela têm sido alimento diário para milhões de crentes em todos os tempos. Deus o inspirou, Deus o conduziu para que ele registrasse, para que essas cartas hoje alimentassem e direcionassem a vida da igreja. Um homem que perseguia, um homem que odiava cristão, se torna um dos maiores propagadores e incentivadores da fé cristã. E em último lugar, a última evidência é o sofrimento pela causa de Cristo. Versículo 23 e 24. No versículo 16, olha o que Deus vai dizer: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora o versículo de número 23 e 24. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Quem fazia isso? Saulo. Quem mandava? O Sinédrio. Agora as cartas favoreciam o Sinédrio, mas vinha agora contra Saulo. Agora é ele que vai sofrer por causa do nome de Cristo. Porém o plano, diz versículo 24, porém o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Começaram a tentar matar Saulo de todo jeito. Ele teve que fugir de Jerusalém. Os discípulos o colocaram no cesto e desceram Saulo pelo muro para que ele fugisse e escapasse da morte. O sofrimento, ele fez parte da vida de Saulo. Eu achei interessante o que John Stott fala acerca desse sofrimento aqui. Ele diz: o sofrimento é, pois, a característica dos seguidores de Cristo. Não deveremos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas antes, se ela não existir. O verdadeiro cristão, ele enfrenta a perseguição, ele enfrenta a hostilidade não cristã. Que nós vivemos uma época hoje onde os valores da palavra de Deus, os valores do cristianismo, eles estão sendo colocados em xeque. Lugares que são centros de educação, mídias que manipulam massas, estão vindo contra os ensinamentos e os valores cristãos. E eu creio que não é muito tempo, muita perseguição vai acontecer também conosco. Porque em muitos países hoje, muitos cristãos são mortos, são crucificados. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, estilo uma carta, de cristãos sendo sacrificados por causa da fé em Jesus Cristo. E não é apenas em um país, mas em vários países hoje tem cristão morrendo por causa do Evangelho de Cristo. A história da igreja foi uma história escrita com sangue, primeiro pelo próprio Cristo e depois através dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Quer ver o sofrimento de Saulo? De Paulo? Lê 2 Coríntios capítulo 11. Quer ver o sofrimento dos cristãos depois de Paulo? Leia Hebreus capítulo 10 e capítulo 11. Uma das evidências da conversão é o sofrimento também. Queridos, eu quero encerrar com
concluir a nossa reflexão nessa noite dizendo, primeiro, que a conversão é obra da graça soberana de Deus para inimigos, para pecadores. Paulo se considerou um dos pecadores principais que foram alcançados pela graça. Segundo, a conversão é apenas a primeira etapa de um grande plano completo que Jesus tem para nós. A conversão segue também a justificação, a liberdade da condenação, da culpa do pecado. Segue a santificação, que a liberdade é a libertação do poder do pecado, da poluição do pecado. E por fim, a glorificação, que é a libertação plena da presença do pecado, quando Jesus vier nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Quarto, a terceira conversão está imediatamente e intimamente associada à missão da igreja. Deus nos converte, Deus nos transforma, Deus nos regenera para uma missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a missão da igreja. E Paulo, ele entendeu muito bem isso. O sábio plano de Jesus permanece imutável, fazer de cada convertido um missionário propagador da fé em Cristo Jesus. E por último, a conversão, ela precisa fazer parte da vida da igreja. A conversão não pode ser uma honrosa exceção que acontece esporadicamente na vida da igreja, mas a conversão deve ser algo que uma realidade que acontece permanentemente na vida da igreja, ou seja, sempre deve ter gente convertendo, aderindo à igreja. Diz a palavra em Atos 2, que dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja ia pregando, e pela fé vem o ouvir. E Deus acrescentava, Deus convertia. E a nossa igreja precisa dia após dia pregar o evangelho, para que novas vidas sejam alcançadas das trevas para a luz, sejam libertadas do pecado e trazidas para a liberdade em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos orienta, palavra que nos direciona, palavra que nos transforma, palavra que nos santifica, palavra que nos revela conhecimento acerca de verdades verdades espirituais das quais nós necessitamos profundamente. Aplica, ó Deus, a tua palavra ao coração de cada pessoa que vier à tua igreja nessa noite. E se porventura alguém ainda anda por caminhos errantes, longe do Senhor Jesus, a nossa oração é que o Senhor Jesus Cristo possa se revelar a essas vidas, possa confrontá-las, possa produzir arrependimento nessas vidas, para que haja então perdão e salvação, porque sabemos que tudo isso vem do Senhor, e é pela graça, pela bondade do Senhor. Por isso nós clamamos, revele a sua misericórdia sobre as nossas vidas, dia após dia. Te agradecemos por esse momento, Pai. Aplica a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus.